Mas por que ter uma LGPD? Por que ter uma lei como essa? Só para trazer mais despesa para os laboratórios? Com o surgimento da internet, tudo tem um motivo. A propagação do uso dos dados foi imensa, foi acelerada. O que a gente fazia por meio da internet sempre foi livre, sem controle, até mesmo sem responsabilidade por dano. Com esse uso livre, desenfreado pela sociedade, o que estivesse na internet se tornava público. A gente lembra disso, a gente vive muito isso ainda hoje. Todos temos acesso, querendo o titular ou não querendo o titular, todos têm acesso, fica público. Aí começam a surgir os problemas, os prejuízos, as ofensas. Isso tudo invadia o direito à liberdade e à privacidade das pessoas, que começaram, ou melhor, começamos, né, a nos sentir desconfortáveis. E esse sentimento de desconforto com a invasão da nossa privacidade, da nossa liberdade, começou a crescer nas sociedades pelo mundo todo, porque os dados começaram a ser usados para fins econômicos, imagens que eram colocadas são colocadas na internet, CPF, fotografia, nossa, fotografia de documento, para venda, para captação de clientela, para ficarem mandando mensagem para a gente, para ficarem telefonando para a gente, mandando e-mail, para nos perseguirem com oferta de produtos, né? Isso todo mundo sente no seu dia a dia. E até com a interpretação do nosso perfil de navegação, para enquanto a gente está navegando em outro site, fazendo outra coisa, a gente receber oferta daquele mesmo tipo de produto que um dia a gente buscou na internet. Então, em razão de tudo isso, foi necessária a criação de leis mundo afora para garantir o respeito à liberdade e à privacidade. Surgiram as disputas na justiça, decorrentes das ofensas a esses direitos. No Brasil, a gente teve a Lei de Acesso à Informação e uma lei que ficou bastante famosa, que todo mundo deve lembrar, como exemplo, a Lei Carolina Dickmann. Foi então que os governos entenderam que a sociedade não estava sendo capaz de utilizar de forma respeitosa os nossos dados, a menos que houvesse uma lei estabelecendo limites e penalidades. Vários países foram pioneiros na edição de leis similares à nossa LGPD. Eu posso dar para vocês um exemplo até bastante antigo, de 1970, né, que foi editada pela Alemanha uma lei para regulamentar como as informações dos cidadãos poderiam ser utilizadas. Então, não é uma criação brasileira, apenas para incomodar os laboratórios, as empresas, que vão ter que investir dinheiro para desenvolver a sua integridade na proteção de dados. Mas tá, concordo, é chato ter que desviar valor do capital de giro ou até de lucro para entrar em conformidade com a LGPD. Como uma regra sem penalidades não é obedecida, foi necessária a imposição nessas leis todas similares à LGPD, que surgiu da GPDR, que é uma lei europeia, foi necessária a imposição de sanções e multas na nossa LGPD. Alguns, a gente sabe, de empresas, de laboratórios, de hospitais, estão pagando para ver e esperando que tenha fiscalização para somente depois disso desenvolver dentro da sua estrutura os procedimentos de proteção de dados previstos nas leis. Então, sobre isso é importante a gente falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela é a entidade criada pela Lei Geral de Proteção de Dados para regulamentar o tratamento de dados, a coleta de dados, a guarda, até o descarte, fiscalizar, multar as empresas por infrações à LGPD. Até há pouco tempo, essa autoridade não estava estruturada para fiscalização e para as exigências, mas nesse momento, a ANPD está totalmente estruturada e atuando de forma cada vez mais intensa. A lei afeta todos os laboratórios e as empresas que coletam, armazenam, compartilham ou descartam dados de pessoas físicas, não abrange os dados das pessoas jurídicas. Os PROCONs, que são aquelas entidades que protegem os direitos dos consumidores, também já estão bem sedentos por fiscalizar e multar as empresas. Passados alguns meses agora, todos nós
como pessoas físicas, já estamos entendendo que a gente tem direito aos nossos dados e a gente já não deixa mais passar em branco problemas pelos quais a gente vive. Então, vejam que os cidadãos vão ser e já são figuras importantes na fiscalização das empresas quanto aos seus dados. Também a gente já tem histórico de funcionários de empresas que se sentiram ofendidos nos seus direitos de proteção a dados, trabalhando na empresa ou depois de sair da empresa, já estão movendo e já moveram ações contra os seus empregadores por algum tipo de vazamento, como, por exemplo, número de PIS que foi divulgado, foi concedido para alguém sem autorização dele, situação de saúde, uma gravidez, um câncer, uma doença mais constrangedora, o direito à imagem, algum filme que esse funcionário fez para a empresa, alguma foto que ele fez para a empresa, ou até algum texto que ele fez para a empresa usou sem autorização dele, divulgação de valor de salário, que é sigiloso, né? Então, a partir disso, a gente tem que conversar sobre as sanções. As multas e as outras penalidades entram, em princípio, em vigor em agosto desse ano, nós já estamos em junho. Existe projeto de lei para adiar a entrada em vigor das multas para agosto de 2022, mas esse projeto de lei ainda não foi votado, ainda não foi publicado, não se tornou lei, a gente está em junho, não sabemos ainda se vai haver essa prorrogação ou não, a gente do lado de cá está torcendo para que tenha essa prorrogação, para que as empresas nessa época de Covid, lockdown, distanciamento, tenham um fôlego maior para poderem entrar em conformidade. Mas mesmo que esse projeto de lei se transforme em lei e entre em vigor, adiando as multas pecuniárias para agosto de 2022, não adia a aplicação das outras sanções desconectadas dos pagamentos e valores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide, a gente está vendo que a gente tem como sanções a advertência, com indicação de prazo e medida corretiva para o laboratório implementar, e essa advertência é um aviso, se você não cumprir com o que eu estou te dizendo agora, eu, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí sim você vai ser multado. Outra sanção que não depende de pagamento de multa é quando a NPD manda publicizar o vazamento que ocorreu. Pode ser um grande vazamento de dados, como a gente tem visto aí muito na internet, que está acontecendo bastante nos últimos 12 meses, mais ainda, e pode ser um vazamento de dados simples, um dado de saúde de um grupo de 2 ou 3 pessoas, por exemplo. Se a NPD entender que o laboratório precisa publicizar, tornar público que esse tipo de vazamento está ocorrendo, ela vai determinar isso, vai ter que ocorrer. A paralisação total ou parcial do funcionamento do banco de dados do laboratório. Então, a autoridade nacional pode mandar um laboratório que teve alguma irregularidade, alguma infração, não demonstrou boa-fé porque nem sequer tem alguma consultoria para entrar em conformidade, ou mesmo sozinho não está fazendo nada, a autoridade nacional pode dizer para o laboratório que ele não pode mais usar os próprios bancos de dados deles com os dados dos seus pacientes. Então, imagina o problemão que pode ser isso, né? Então, a competência para multar os laboratórios aqui no Brasil é multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, várias entidades podem fiscalizar e multar pela coleta excessiva de dados, ou seja, a gente seguir aquele padrãozão de coletar todos os dados possíveis e imagináveis, porque está acostumado com isso e nunca parou para pensar, e tratamento indevido de dado, que significaria um laboratório compartilhar um dado com quem é desnecessário, não tem finalidade, não tem base legal, ou o laboratório usar aquele dado para alguma ação de marketing que não tem finalidade, não tem base legal, seria o uso indevido dos dados ou pela infração dos direitos dos titulares. Quais entidades podem ser? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma defensoria pública, um Ministério Público, o PROCON. E o Judiciário já está julgando ações individuais. A gente já tem vários casos mapeados aqui no escritório, e são ações individuais dos titulares que se sentiram ofendidos de alguma forma nos seus direitos sobre os seus dados.
e ações coletivas. O que é ação coletiva? São ações que abrangem um grande número de pessoas por algum acontecimento que está se repetindo e ofendendo várias pessoas ao mesmo tempo, ou não estão ofendendo ainda, mas podem vir a ofender, existe um perigo, certo? Um exemplo disso é uma ação civil pública, e esse tipo de ação civil pública traz decisões que beneficiam todos os cidadãos de uma cidade, ou seja, todos os cidadãos que podem fazer exames perante laboratórios daquela cidade, de um estado ou até do país inteiro em alguns casos. Essa ação civil pública foi proposta em São Paulo pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pela Defensoria Pública. O motivo é bastante interessante. Foi pedido para que uma empresa de metrô de São Paulo não pudesse filmar o rosto das pessoas que entram nos metrôs. Já saiu sentença nesse caso, e a sentença foi no sentido de determinar a desativação das câmeras de reconhecimento facial e impôs uma multa para a empresa de R$100 mil. É uma multa até pequena, baixa, para uma ação coletiva que essas ações coletivas costumam gerar multas maiores até do que essas, né? As condenações do judiciário, pessoal, são cumulativas, somadas com as multas que a Autoridade Nacional de Proteção do Dado impõe e até mesmo os PROCONs podem vir impor. A adequação dos laboratórios LGPD é bastante diferente do que precisa ser feito nas demais empresas. A começar pela obrigatoriedade dos laboratórios seguirem as normas da Anvisa, como, por exemplo, a RDC 302, que dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos, e outras normas da Anvisa. Também os laboratórios são regulados pela Agência Nacional de Saúde, ANS. E vou dizer para vocês que de todos os setores que a gente trabalha aqui, não só com a LGPD, mas com o direito administrativo, o setor de saúde é um dos mais adiantados quanto à adequação à LGPD. O tipo de dado que é coletado por laboratório, por hospital, por clínica médica, por médico, e são tratados, são sensíveis. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a diferença entre dado sensível e dado pessoal não sensível. E os dados tratados por laboratórios envolvem situações bastante delicadas, como a entrega de resultado de exame de paciente menor de idade. A lei é criteriosa, a LGPD, nas exigências dos cuidados especiais nessa entrega pelo laboratório. Exige, inclusive, documentação a ser arquivada pelo laboratório que comprove que os dados foram coletados, os dados dessa criança, desse adolescente, de um incapaz, de um curatelado, foram coletados com consentimento do representante legal. E exige que o laboratório confira os documentos que comprovam que a pessoa é mesmo o representante legal da criança. O desafio do laboratório está em solicitar e conferir essa documentação nos casos, por exemplo, em que os pais do menor são divorciados. O laboratório ter a pergunta adequada para saber se é essa a realidade daquela criança e conferir de quem é a guarda. Imagine, o laboratório precisa conferir de quem é a guarda da criança. Se a criança está sendo acompanhada pelo adulto que tem a guarda dela. Muitos pacientes menores, vocês sabem, costumam ir nos laboratórios acompanhados de avó, madrasta, tio, tia, principalmente quando os pais são separados. Como a obrigação de checagem é do laboratório, se houver irregularidade, as penalidades vão ser impostas. E, além disso, uma mãe ou um pai que não gostarem de algum exame ter sido feito no seu filho, conduzido por alguém que não tem a guarda, por exemplo, uma madrasta, imagina o problemão que isso vai dar. Pode mover ação de indenização contra o laboratório e denunciar para a Agência Nacional de Saúde, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para o PROCON e por aí vai. Então, a Agência Nacional de Saúde, um dado bastante interessante, já até passou à frente de outras agências nacionais e nomeou o seu encarregado, ou o famoso DPO,
que é o profissional criado na lei para gerir dentro da empresa, dentro do laboratório, dentro da Agência Nacional de Saúde, todas as informações relativas a dados e titulares de dados. Então, a ANS já está bem adiantada quanto ao assunto de proteção de dados. Inclusive, a ANS já está apoiando a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no que é necessário para garantir que o setor de saúde se alinhe à lei. A ANPD, agora, 29 de maio, divulgou a minuta de uma resolução pela qual ela vai regulamentar já a fiscalização e a aplicação de sanção por descumprimento da LGPD. Em 30 dias, depois que finalizar a fase de consulta pública, que está em andamento já sobre essa minuta dessa resolução, portanto, talvez já no final desse mês de junho, essa resolução vai ser publicada e vai entrar em vigor, para vocês verem como a autoridade nacional já está bastante acelerada nessa questão. Um dos pontos que me geraram algum desconforto nesse regulamento, que eu quero compartilhar com vocês, que ainda não entrou em vigor, mas provavelmente entra até final desse mês, é o que prevê no artigo 5º. Prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode ter acesso livre às instalações do laboratório, equipamentos, aplicativos, facilidades, sistemas do laboratório, dos parceiros, dos hospitais, ferramentas, por exemplo, o WhatsApp, recursos tecnológicos, e não só dos laboratórios, de todas as empresas, documentos, acesso a dados, informação de natureza técnica, operacional, e qualquer coisa que seja relevante para avaliação das atividades de tratamento de dados pessoais que tiverem em poder do laboratório da empresa. Então, vocês vejam, permite o acesso livre às instalações do laboratório. Vocês podem sentir o quanto é invasivo e como é importante dar profundidade às modificações internas que os laboratórios e as empresas precisam fazer para atender a LGPD. Então, não basta a gente mudar uma coisa ou duas dentro do laboratório, fazer termo de consentimento para todo mundo, porque a ANPD vai perguntar o que está sendo feito, a resposta tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, e a ANPD vai checar a resposta dada, até com uma medida como essa mais invasiva. Eu enxergo aqui também, nesse artigo que eu contei para vocês, um risco enorme de revelar a forma com que cada laboratório, cada empresa trabalha, né? Embora a Lei Geral de Proteção de Dados, em vários artigos, repete que vai ser guardado o sigilo de segredo industrial. A gente sabe que esse tipo de sigilo sobre o segredo de como cada um desenvolve o seu negócio é muito importante para que os concorrentes não fiquem sabendo, para que não caia nas mãos erradas. E, então, é muito importante a gente de laboratório estar em conformidade com a LGPD e começar logo o seu processo de conformidade para que a gente demonstre boa-fé para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela não chegue numa medida extrema como essa. Outro ponto que me preocupa é que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados visita um laboratório, visita uma empresa, acaba olhando sistemas e documentos, essa autoridade, esse fiscal, pode acabar achando que enxergou alguma outra ilegalidade que a empresa está praticando, por exemplo, trabalhista, tributária, criminal, e não vai poder fazer vista grossa a isso, vai ter que comunicar ao Ministério Público e Fisco para fazer as investigações. Então, pensa que complicado. O laboratório nem está cometendo uma irregularidade, mas um fiscal achou que está, e aí o quanto tempo e dinheiro o laboratório ou a empresa vão gastar para mostrar que essa irregularidade não existe. Então, o importante é vocês saírem desse nosso papo hoje sabendo o que precisa mudar no laboratório e por onde começar. Para isso, vamos entender dois termos sobre os quais vocês já devem ter ouvido falar bastante: dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, eu, você,
identificada ou que possa vir a ser identificável. Por exemplo, CPF, carteira de motorista, RG, localização nossa, que a gente acaba permitindo lá no nosso GPS, nos aplicativos, endereço de IP, imagem nossa. E o dado pessoal sensível pode ser a origem étnica, a convicção política, um dado de saúde, dado genético, dado biométrico, origem racial, filiação de caráter religioso, filosófico, político e dado referente à vida sexual. Mas, afinal, o que muda para o meu laboratório, né? A grande pergunta que todo mundo se faz. Muda a forma de pensar de cada funcionário. Precisa mudar. Cada funcionário pensar sobre as suas tarefas antes de realizar cada uma no dia a dia. Porque a gente precisa sair do automático. Quando entra uma lei dessas, que ela depende de mudança de cultura. Mudança de cultura no país, em todas as empresas, nos hospitais, dos pacientes, dos médicos e dos técnicos dos laboratórios. A gente precisa sair do automático e parar de coletar os dados que a gente estava acostumado a coletar, só porque sempre foi assim, né? Parar de guardar os dados sem antes identificar se tem finalidade, ou seja, existe um motivo para esse dado ser guardado no meu laboratório, ou eu estou guardando sem pensar, ou eu estou guardando só porque eu posso precisar daqui a pouco. E a gente precisa só guardar os dados que têm base legal para serem guardados. A gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho mais o que é esse bichinho estranho ou base legal. Pensar antes de descartar um dado para documentar o descarte. Veja só, não basta mais a gente descartar o dado. A lei já está em vigor. Então, se você vai descartar, se você descartou dados hoje do teu banco de dados, da tua empresa, ou você jogou fora no lixo um papel onde tem dados, você tem que documentar o descarte, documentar que descartou, fazer o descarte de forma certa e guardar a prova de que você fez o descarte de forma certa, para que esse descarte não possa vir a ser depois hackeado por pessoas mal intencionadas, ou um papel jogado no lixo da forma inadequada não possa ser reconstituído e os dados serem usados de forma indevida por pessoas de má fé. Outra mudança que é importante ser feita no laboratório é a política da mesa limpa. Isso você já pode ir no teu laboratório amanhã e já começar a fazer. Passa em todas as mesas da recepção, do financeiro, do RH, do setor técnico, e veja se as mesas têm papéis, têm documentos. Geralmente, nas recepções dos laboratórios, os recepcionistas vão pegando os formulários, a coleta de dados geralmente é feita pelo sistema, mas pega os formulários dos convênios de saúde, pega a assinatura num termo e vão colocando ali no escaninho, ou vão colocando em saquinhos plásticos e deixando em cima da mesa. Não pode. Eu já faço sempre, frequentemente, em função da minha profissão e do que a gente atua no escritório, visitas a laboratórios, eu já vou olhando, né? Então, eu já chego lá na cabininha da recepcionista, olho em cima da mesa se eu estou enxergando o nome do paciente que veio antes de mim. Sempre enxerga. E sempre enxerga qual exame ele foi fazer, qual é o convênio dele. Às vezes eu enxergo até o número do RG, o número do CPF. Então, gente, isso é uma atitude que você já pode tomar amanhã. Basta? Não, não basta. Tem que ser feito do jeito certo? Tem. Mas, enquanto isso, já vai começando a conscientizar o pessoal no laboratório. A mesma coisa no setor financeiro, a mesma coisa no RH. E a política de gavetas trancadas. A gente vê que muitas gavetas não têm tranca. Então, assim, não existe hoje em dia mais dentro de um escritório, de uma empresa, de um hospital, de um laboratório, gavetas sem tranca, armários sem chave, chave que abre mais de um armário, e nem prateleiras abertas com vários documentos empilhados ali, porque fica mais fácil de acessar. Outra coisa que tem que mudar nos laboratórios é a proteção de tela de computador.
que tem que ficar fechado depois de alguns minutos com travamento de senha. Não é 10 minutos, é 2 minutos, é 3 minutos. E tem que poder ser aberto depois só com a senha do usuário daquele computador. Sair da tua estação de trabalho, seja para uma reunião, um cafezinho ou até para ir no toalete, deixando a tela travada com senha. Eu duvido que 50% dos funcionários dos laboratórios que vocês conhecem, que vocês trabalham, lembra de, na hora de ir no toalete ou de tomar um cafezinho ou conversar com o colega no corredor, fechar a tela do seu computador. Outra coisa que precisa mudar é não acessar sistemas com login e senha que não são as suas. Não emprestar login e senha de nenhum sistema, nem do sistema do laboratório, nem do sistema do parceiro de apoio, nem do hospital, nem do convênio. Mesmo que seja do parceiro, nem que seja por uma vez só. Até mesmo o atendimento de telefone do laboratório, pessoal, precisa ser reformulado. Precisa ter treinamento de quem atende o telefone. Não só da recepcionista, do saque que atende o telefone, das telefonistas, mas também do setor técnico, para onde essa telefonista vai passar o telefonema de alguém que está pedindo um dado, um exame, que está se dizendo desesperado, preciso desse exame já, eu perdi minha senha, vamos fazer um reset de senha. Todos por onde uma ligação pode passar dentro do laboratório precisam ser retreinados. A gente já teve casos em diversos laboratórios em que houve mais de uma tentativa de golpe nos últimos 2 meses. Nessa época de Covid, eu vou dar uns exemplos para vocês. Nessa época de Covid, tem pessoas se passando por médico de hospital conveniado ao laboratório, né? Hospital conveniado ao laboratório. A pessoa liga lá, diz, eu sou o médico fulano de tal, eu estou aqui atendendo um paciente na UTI. E aí o golpista diz que está na UTI, que precisa falar com os familiares do paciente, precisa checar um resultado de exame, porque é questão de vida ou morte, mas que não consegue acessar o sistema do hospital. Sempre tem problema de o próprio funcionário do laboratório que está atendendo lá o telefone saber que o sistema do hospital não está acessível, que o sistema do convênio não está acessível. Então, esse é um golpe fácil de ser dado. E o golpista diz que não está conseguindo acessar o sistema do hospital, é convincente, e pede para o funcionário do laboratório acessar o sistema do hospital para ele e passar as informações porque é questão de vida ou morte. Depois o golpista pega os dados, liga para a família do paciente e tenta vender remédio caríssimo, que tem sido usado em casos graves de Covid, mas que o SUS paga ou que nem se aplica para aquele paciente. E a família vai lá, no desespero de saber que o paciente está no UTI, e acaba pagando remédio, sofrendo golpe. E depois vai parar para pensar, quem que sabe que o seu familiar estava na UTI? O laboratório de exame e o hospital. Outro golpe recente em laboratório é a pessoa se passando também por médico, que obteve os dados do paciente de alguma forma, nome, CPF, diz que precisa dos resultados dos exames do paciente porque está com suspeita de câncer ou de outra doença e está internado. Ao mesmo tempo, o hospital onde está o paciente, então esse golpista sabe qual hospital que está o paciente, recebe do golpista resultados dos exames com timbre do laboratório, só que falsos. Nesse caso, a gente ainda não desvendou o objetivo do golpista. O golpe também é dado por telefone, com tentativa de recebimento de imagens dos exames corretos, não os falsificados. E no desaviso, um funcionário do laboratório que recebeu esse pedido, sabe que o golpista tem o nome, tem o CPF do paciente, e que o paciente, e mesmo não sabendo se ele está internado em um hospital ou não, acaba dando as informações e, meu Deus, acaba dando até o resultado do exame, lendo o resultado do exame por telefone. Não pode de jeito nenhum. Então, cada um precisa ter o seu login e a sua senha, porque isso é usado para identificar como uma falha ocorreu dentro do laboratório e para identificar de quem vai ser a responsabilidade do laboratório ou do hospital pelo vazamento dos dados. Então, eu dei para vocês aqui 2 exemplos de vazamento de dados, que são vazamento de 6 dados, 10 dados,
20 dados de paciente. Não é um grande vazamento desses que saem em noticiário de televisão ou que saem na internet, mas dão uma dor de cabeça imensa para o laboratório, para o hospital ou para o parceiro do laboratório. A identificação de quem é o dono do login e da senha são usados também pela a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para responsabilizar o laboratório ou hospital ou ambos por um vazamento de dados assim. E vejam que a gente está trabalhando com dados de saúde, são os dados mais sensíveis, dentre os que existem como sensíveis, naquele conceito que a gente viu no slide anterior. Vejam, então, como é importante nenhum funcionário compartilhar login e senha de sistema, seja do laboratório, do hospital, seja do sistema do convênio de saúde ou qualquer outro sistema. Nos laboratórios, a gente sabe que há acesso a vários sistemas, não só o sistema do laboratório. A gente tem visto que nem todos os funcionários do laboratório que precisam desses outros sistemas têm login e senha de acesso próprio, seu. Vários funcionários do laboratório precisam acessar o sistema de um hospital, por exemplo, e não tem um login e uma senha própria, individual. Acabam compartilhando com os outros colegas que têm esse login e essa senha. É bem arriscado compartilhar o teu login e tua senha, porque você pode vir a ser responsabilizado internamente pelo laboratório por alguma irregularidade praticada por outra pessoa com quem você compartilhou. E ainda que você demonstre que não foi você que cometeu o erro, você vai ser responsabilizado, porque foi o teu login e a tua senha que foi usada ali. Passa a ser importante, então, alinhar com o departamento jurídico do laboratório, a TI, a diretoria e os outros responsáveis, para que sejam solicitados logins e senhas de acesso para todos do laboratório que precisam ter acesso a cada sistema. Para um gestor ou diretor de laboratório que pode estar me ouvindo aqui, parece ser impossível que coisas assim estejam acontecendo no teu laboratório. Mas quando a gente se aprofunda no mapeamento, no inventário de dados, para entrar em conformidade e fazer o mapeamento, a gente percebe que sim, que acontece. E melhor do que evitar encarar o problema, ou tentar só ficar encontrando culpados, é agir e corrigir, treinar e retreinar constantemente. Para todas essas situações, deve ter a análise dos procedimentos adotados pelo laboratório, por profissionais da área jurídica e de tecnologia, que sejam especializados em LGPD e em proteção de dados, para que sejam mapeados os riscos, propostas as alterações, implementadas as mudanças no laboratório. Mas como mapear cada passo dado por cada funcionário de cada setor do laboratório e mapear os riscos? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre fluxo de dados no laboratório. Os dados transitam no laboratório por vários caminhos. Em exames nos sistemas e plataformas digitais, troca de informações com dados via e-mail, WhatsApp, obtenção de imagem como fotografia, de documento, de paciente em coleta domiciliar, foto e imagem de câmeras, né, sistema de câmeras que tenham dentro do estacionamento do laboratório, do hospital. Na entrega de exames tem dados, né, tem que ser, isso tem que ser mapeado num fluxo de dados. No processo de reset de senhas perdidas por pacientes, nos agendamentos de exames e autorizações, na coleta de documento de paciente e de funcionário do laboratório. Esse fluxo que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, não chega nem perto de todos os pontos por onde os dados dos pacientes e dos funcionários passam dentro do laboratório. Então, mas esse fluxo nos ajuda a visualizar de uma forma um pouco mais fácil, e a gente tem ainda que ter no fluxo o compartilhamento de informação com o cliente e empresa. Existem empresas que contratam os laboratórios para fazer exames de sangue nos seus funcionários, né? Existem até empresas de RH que contratam os laboratórios para fazer esses exames nos funcionários das empresas clientes delas. Porque algumas empresas de RH precisam, antigamente, ou até ontem, digamos assim, essas empresas de RH que encomendavam
os exames desses funcionários, elas tinham acesso aos resultados. E hoje, quando a gente tem uma noção bem profunda de LGPD e fluxo de LGPD dentro do laboratório, a gente vê o quanto é absurdo uma empresa ter acesso aos resultados de exames de funcionários, seja da sua própria empresa ou de outras. E nesse fluxo de dados também tem que constar o fluxo de dados com laboratórios de apoio ao seu laboratório, com médicos internos de hospitais conveniados, médicos de consultórios que costumam pedir para ter acesso aos resultados do exame dos seus pacientes e não pode, eles não são titulares desse dado. Nessa fase de Covid, a gente teve muito caso em que as empresas pagavam para os seus funcionários fazerem exame de Covid. E aí essas empresas queriam ter acesso ao resultado diretamente com o laboratório, para poder saber se um funcionário tinha ou não Covid. Isso acontece muito com indústrias, que se um funcionário tiver com resultado de Covid, ele precisa ser imediatamente afastado, porque senão ele pode contaminar 200, 300 em questão de 1 hora. Então, imagine o desespero de uma indústria, de uma grande empresa, ou de um grande restaurante, por exemplo, que tenha muito fluxo de garçons. Imagine o desespero dessas empresas de quererem saber em 15, em 20 minutos, em 1, 2 horas, o resultado do seu funcionário, e não quererem esperar o funcionário receber o relatório e tomar o resultado do exame, desculpe, e tomar a iniciativa de comunicar a empresa, porque o funcionário podia até ter medo de comunicar a empresa e perder o emprego por estar com Covid, né? Falta de esclarecimento. Não pode dar o resultado de exame para a empresa. Então, vamos falar um pouco agora sobre termo de consentimento. Invariavelmente, nos laboratórios que a gente foi visitar, nos perguntam: por que eu tenho que investir para cumprir todas as fases de adequação LGPD no meu laboratório, se com a assinatura de todos os pacientes em termos de consentimento, eu vou estar seguro? Gente, então primeiro vamos entender o que é consentimento. Consentimento é manifestação livre, informada e inequívoca, sem sombra de dúvida, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Importante a gente ter atenção aqui quando a gente fala de consentimento. Não é uma obrigação legal o laboratório pegar consentimento para tudo e nem a obrigação legal do titular de dado dar esse consentimento. Não é conveniente que o laboratório exija termo de consentimento de todos os pacientes e para tudo. O termo de consentimento é uma das bases legais previstas na LGPD para proteger o tratamento de dado pelo laboratório. O tratamento de dado é a coleta do dado, é colocar o dado no sistema do laboratório, é acessar esse dado, é transitar o dado entre vários setores do laboratório, é transferir esse dado para um convênio de saúde. Então, assim, existem várias bases legais que são justificativas legais previstas na LGPD que permitem o tratamento de dados pelo laboratório. Existem outras bases legais previstas na LGPD, além do consentimento. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu coloquei até no slide para ficar mais fácil vocês lerem junto comigo, porque isso é importante que fique bem claro para quem quer saber o que precisa mudar no laboratório. O que são bases legais? Trata-se de um consultor em adequação de LGPD, no âmbito jurídico, apoiar o laboratório para definir qual é o artigo de cada lei, de cada norma da Anvisa, de cada norma da ANS, ou qual o contrato firmado que exige ou que permite que o laboratório colete, trate e guarde um dado. A gente tem que encaixar o tratamento do dado em alguma dessas situações que estão aqui no slide, para que isso, porque é preciso ter conhecimento, e para isso é preciso ter conhecimento jurídico e das normas aplicáveis ao setor. Vamos ver aqui juntos algumas bases legais. O cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória justifica o tratamento de um dado. Compartilhamento de dados para realizar estudos por órgão de pesquisa.
garantida sempre que possível a anonimização dos dados. Então, o que significa isso? Vários laboratórios compartilham dados com universidades, com setores de pesquisas, entidades de pesquisas, para ajudar nessas pesquisas no desenvolvimento de novas descobertas. E pode fazer isso? Pode. Mas é importante que anonimize o dado. O que é isso? É que aquele resultado do exame que vai ser compartilhado para uma pesquisa venha compartilhado sem se saber o nome da pessoa. Se para a pesquisa precisa saber o sexo feminino, masculino, a idade da pessoa, então compartilha-se isso, mas não se compartilha nada mais. Outra base legal que justifica que o laboratório trate dados, colete, transite, é a execução de um contrato no qual o titular seja parte. Por exemplo, existe um contrato verbal entre o laboratório e o paciente para que seja feito o exame. Então, esse contrato verbal já justifica, já é uma base legal para que o dado do titular seja tratado. Outra base legal é o cumprimento de procedimentos prévios relacionados a um contrato, do qual o titular seja parte. Então, o titular do dado é parte no contrato de convênio de saúde. E para que esse contrato de convênio de saúde seja cumprido, sendo feito o exame pelo laboratório, o laboratório precisa fazer procedimentos preliminares, que é transitar o dado do titular com o convênio de saúde para ser feita a autorização daquele exame. Outra base legal é exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. O que seria isso? Se existe um processo judicial do qual o laboratório nem precisa ser parte, mas o juiz determina que o laboratório forneça um resultado do exame, o laboratório pode fornecer, porque existe base legal para isso. Outra base legal é proteção à vida ou incolumidade do titular ou de terceiro. É o caso lá do hospital, do paciente de Covid que está na UTI. Então, se o médico da UTI pede um resultado do exame, não sendo golpe, né? Estamos pensando aqui que precisa de verdade. Para um laboratório que é conveniado com um hospital e o paciente está na UTI e isso é necessário para evitar que ele vá à morte ou evitar que a doença se agrave, o laboratório pode fornecer num caso assim. Tem base legal, está protegido. Para tutela da saúde, exclusivamente em casos realizados por profissionais de saúde, que são os técnicos dos laboratórios, tratar dado, quando necessário, para o controlador, e tratar dado para proteção do crédito. O que é isso? Digamos que o laboratório tem uma parceria com um convênio de saúde e que esse convênio de saúde deixou de pagar 2, 3 meses para o laboratório. Então, o laboratório pode tratar os dados dos titulares, dos pacientes que fizeram os exames, para poder cobrar do convênio, seja judicialmente ou extrajudicialmente, os valores devidos. Então, gente, o inconveniente de a gente tratar, deixar de lado as demais bases legais para justificar a coleta e o tratamento de dados e a gente ficar baseado num laboratório só em coletar consentimento de paciente é grande. E eu entendi muito importante a gente compartilhar com vocês por que é inconveniente basear o laboratório só em termos de consentimento. Primeira coisa é que a previsão legal é clara no sentido de que o titular do dado pode revogar a qualquer momento o consentimento, a qualquer momento. Então, o termo de consentimento, primeiro de tudo, tem que ser expresso e inequívoco, não pode ser genérico. O que eu quero dizer com isso? O laboratório não pode usar o dado para algo que o laboratório acredite que fez parte do consentimento, mas que o paciente, na leitura daquele termo, acredita que não faria parte do que ele aceitou. Então, o laboratório colocou lá uma lista de 30 coisas que ele pode fazer com o dado do paciente. Posso compartilhar, posso mandar e-mail para você com oferta de exame, posso mandar e-mail para você, se eu souber que você está grávida, te oferecendo
um acompanhamento de check-up, coisas assim. E se o paciente entender que naquela frasezinha que o laboratório escreveu não estava constando que aquele tratamento ia ser dado, vai ser um problemão. O termo de consentimento dá margem a diversas interpretações, gerando risco para o laboratório que preferiu não identificar a base legal e só pegar o termo de consentimento para coleta e tratamento de dados. E o risco, principalmente, é que se o titular tiver dúvidas sobre se aceitou algum ato quanto ao seu dado, a interpretação que o judiciário e a autoridade nacional vão dar será sempre a mais favorável para o paciente, não para o laboratório. As autorizações genéricas são ditas pela LGPD como nulas. O que quer dizer isso? Como se nunca tivessem sido dadas, certo? É por isso que eu digo que tem que ser bem detalhadas e alerto que mesmo sendo bem detalhadas, o paciente pode achar que aquilo que foi feito não foi autorizado naquela frase. A lei é clara ao prever também que cabe ao laboratório o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a LGPD. O que é o ônus da prova? É que o laboratório é que tem que provar que o consentimento está de acordo com a lei, e não o paciente que vai ter que provar que o consentimento não estava de acordo com a lei. Então, cai tudo nas costas do laboratório. E o consentimento também não pode ser dado de forma irrevogável nem irretratável, que basicamente é aquela situação de a pessoa não poder modificar e nem se arrepender. Aqui pode, né? Então, o titular pode querer modificar o termo de consentimento ou se arrepender, além de poder revogar. Caso o laboratório tenha obtido um termo de consentimento e posteriormente deseje alterar um dado ou a forma de tratamento, ele vai precisar obter autorização prévia daquele titular. Mas e se o laboratório não encontrar mais aquele titular que assinou o termo de consentimento? Que pode ter se mudado de telefone, desativado ou não mais acessar o e-mail que foi fornecido para o laboratório. O maior entrave nem é esse. O maior entrave é aquele penúltimo que está no slide. Complexidade na gestão do consentimento. O laboratório vai ter que controlar de forma precisa e sem falhas o recebimento das revogações do paciente. As revogações podem ser enviadas pelo titular por qualquer porta de acesso da empresa ou do laboratório. Pode ser colocado na caixinha de sugestões, pode ser enviado pelo SAC, pode ser enviado por e-mail destinado à proteção de dados, isso seria ótimo. Pode ser entregue para um recepcionista que não está treinado e não vai dar andamento a essa comunicação de revogação. Então, qualquer funcionário que receber a revogação pode vir a ser aquele que não está treinado, porque o laboratório resolveu não entrar em adequação de forma detalhada, com todas as suas etapas e todos os seus passos, porque resolveu fazer termo de consentimento para tudo e para todos os pacientes. E nesse caso, ele não treinou todos os funcionários para saber como lidar, para ter uma mudança de cultura acerca de uma revogação. E deve ser rígido o controle também sobre a data de cada revogação feita pelo paciente, porque a partir disso o laboratório precisa deixar de tratar os dados daquele paciente imediatamente e comprovar que deixou de tratar os dados, mantendo isso arquivado para futura demonstração para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou para o titular, arquivando todo o procedimento, termo de consentimento, quando foi dado, onde foi arquivado, a revogação, quando chegou no laboratório, por quais setores a revogação passou, como foi feito o tratamento da revogação, como foi feita para excluir esse dado do sistema. E se o laboratório falhar em identificar um pedido de revogação? Entendem? A gente tem que lembrar que esse trânsito de documentos, seja digital ou físico, consentimento e revogação, acontece com a participação de seres humanos, que são falíveis. Todos nós somos falíveis, ainda que muito bem treinados. Existem, sim,
sistemas já programados especificamente para a gestão da proteção de dados. E esses sistemas podem fazer a gestão dos pedidos de revogação. Mas para que esses sistemas sejam eficientes, o laboratório e a empresa precisam estar com seus procedimentos internos relativos a dados já revistos, já alterados, adaptados à lei e o seu pessoal todo treinado e monitorado. Vejam que mesmo para tratamento e coleta de dados sensível, como são os de saúde, o consentimento é dispensável pela lei. Se tiver uma base legal para coleta e tratamento, lá no artigo 11 da lei, diz que basta, não precisa de termo de consentimento. Apenas para os dados de crianças e adolescentes é que a LGPD exige o consentimento do representante legal, mesmo tendo outra base legal. Por isso, então, que não é recomendável o laboratório se basear em termos de consentimento unicamente. Pode usar, em casos específicos, quando estritamente necessário, mas eles não são suficientes para que o laboratório esteja seguro. Que medidas devo implementar a partir disso? Procurar ajuda especializada multidisciplinar, jurídica, de segurança da informação, de tecnologia e de processos. Nomear um encarregado, que é o DPO, previsto na lei que a gente falou, exigir que fornecedores e parceiros estejam adequados à lei, combinar prazos, formalizar por meio de aditivos contratuais esses prazos, e se esses parceiros não conseguirem se adaptar a isso, não quiserem se adaptar a isso, eventual troca de parceiros e fornecedores. Inventariar os dados e fluxos. O que significa isso? Documentar em planilha de Excel, em sistema, todos os dados que são coletados, por quais setores do laboratório esses dados passam, qual é a base legal que justifica esse trânsito de dados. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Revisar, documentar, treinar e atualizar esses procedimentos, esses fluxos. Tem que coletar e tratar só dados estritamente necessários para atingir a finalidade. Então, o laboratório vai ter que revisar todos os dados que coleta, seja de currículo para contratar funcionário, seja de paciente, para poder reduzir quais são os dados coletados. É necessário manter registro de todas as operações de coleta, tratamento, alteração e descarte de dados pessoais. Demonstrar o comprometimento do laboratório com a lei, implementando essas políticas adequadas, vai ser considerado pela autoridade nacional a favor da empresa em caso de penalidade. Então, por exemplo, em vez da ANPD já dar direto uma multa, pode dar uma advertência. Ao invés dela dar uma multa de 50 mil reais, ela pode dar uma multa de 10 mil reais. Outra medida que a gente tem que implementar no laboratório é criar o fluxo do cumprimento do prazo de 15 dias que já está em vigor para o laboratório responder a solicitação de titular de dado. Então, eu, como paciente do laboratório, eu posso mandar um e-mail para o laboratório pedindo para saber quais dados meus estão arquivados no laboratório, por que eles estão arquivados no laboratório e com quem eles foram compartilhados e por quê. E o laboratório já tem, desde já está em vigor, 15 dias para responder esse pedido do titular, contendo todas as informações que a lei prevê que essa resposta tem que conter. Não é simples. Outra coisa que deve implementar é a revisão dos contratos de trabalho com os funcionários, os contratos com os fornecedores de sistema e demais fornecedores, contratos com os parceiros, hospitais, a empresa, os laboratórios de apoio, os clientes pessoa jurídica, e de todos os termos que o laboratório já utiliza dentro, para qualquer situação, e a criação de novos termos que antes não eram utilizados, revisão de tempo de guarda de dados e amostras de exames e de documentos. Então, eu queria saber, Rodrigo, que eu já meio que me estendi, se eu já parto para o final e para as respostas, ou se eu continuo aqui.
Doutora Isabela, olha, pela quantidade de perguntas que tem aqui no chat, vai ser interessante. Vamos fazer o seguinte, vou combinar o seguinte com vocês, gente, olha só. Tem bastante pergunta ali, além das perguntas que a gente recebeu pelo formulário. A gente vai se comprometer a responder todas elas, tá? O que a gente não conseguir responder aqui ao vivo com vocês, a gente vai fazer um documento, um PDF, com todas as respostas para as perguntas que vocês enviaram, e depois a gente encaminha para vocês as perguntas com as respostas. Pode ser? A gente fica combinando assim? Me dá um sinalzinho ali, dá um joinha, me dá um sinalzinho ali no chat. Beleza, beleza, então. A gente pode selecionar, então, algumas perguntas aqui, doutora, para responder, mas pode, Tá bom, eu já vou completar a parar aqui palestra. eu vou tirar aqui a apresentação, então, Não, pode para completar a ficar palestra. Eu vi que tinha mais alguns slides ali. Se completo. o pessoal ficando aqui com a gente vai apresentando tudo. Então, tá bom. Então, eu vou passar para conversar o mais rápido que eu puder, mesmo sendo didática, sobre como identificar o... Acho que tá alguém com o microfone aberto. Já desativei. Obrigada. Como identificar quem é o controlador e quem é o operador. Então, essas duas expressões, controlador e operador, são previstas na LGPD. E elas são importantes porque, dependendo se o laboratório é controlador ou ele é operador num tratamento de dado, numa coleta de dado, ele vai ser responsável por alguma coisa que acontecer de errado com esse dado ou não. Então, o controlador de um dado é aquele que toma a decisão referente ao tratamento de dados pessoais. Ele define os tipos de dados que vão ser coletados pelo operador, ele define a metodologia utilizada para essa coleta, ele define a metodologia para garantir a segurança das informações e a análise com relação às medidas e garantias e seguranças e mecanismos de diminuição dos riscos gerados. Ele verifica periodicamente se o operador está agindo conforme o que foi definido. O operador, ele realiza o tratamento dos dados pessoais, a coleta, a guarda, a transferência, em nome do controlador, de acordo com o que o controlador definiu. Ele toma as medidas técnicas e organizacionais que garantam de forma suficiente a proteção e a segurança de dados. Então, a partir disso, a gente já pode falar sobre essa questão tão difícil da responsabilidade pelo ressarcimento de danos. De quem vai ser? O controlador, pela lei de proteção de dados, é obrigado a reparar dano patrimonial, moral, individual e coletivo do titular de dado. Se houver mais de um controlador envolvido diretamente no tratamento, e isso pode acontecer, todos respondem solidariamente. Então, haverá casos em que o controlador do dado vai ser o hospital e o laboratório. E se houver algum problema, ambos vão ter que responder perante o titular e perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O operador, ele responde junto com o controlador, solidariamente, já vou explicar o que é essa palavra, pelos danos causados pelo tratamento quando ele, operador, descumprir as obrigações da lei de proteção de dados ou ele não tiver seguido as instruções do controlador. O que é esse solidário? Significa que o titular de dados ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode cobrar todo o valor da multa e da indenização ou só do controlador, ou só do operador, ou de ambos. Um dos dois vai ter que pagar e vai ter que depois cobrar do outro. É isso que significa. E aqui, rapidamente, pessoal, para não me alongar demais, eu vou mostrar para vocês o que é o mapeamento de dados, o inventário de dados. Esse mapeamento, esse inventário, pode ser feito pelo laboratório em planilha de Excel. Então, imaginem que cada frasezinha dessas aqui que estão no slide vão ser uma linha da planilha do Excel. Desculpa, uma coluna da planilha do Excel em relação àquele dado. Vai ter que ser preenchido. Mas isso também pode ser feito por sistemas e por outras formas mais modernas e mais
tecnologicamente mais avançadas. E nesse mapeamento, nesse inventário de dados, por exemplo, não só, a gente vai perguntar para o gestor da área do laboratório, que vai se reunir com sua equipe para responder essas perguntas. Por exemplo, quem é a área responsável? Quais dados passam pelo teu setor? Ah, pelo meu setor passa dados sobre o sexo da pessoa, porque eu preciso disso para fazer o exame, a idade da pessoa, o RG, o CPF, e qual é a categoria de dados? Esse dado que passa pelo teu setor é um dado sensível? Sim ou não? Há alguma lei que obriga a tratar esse dado? Sim ou não? Daí o consultor jurídico LGPD vai ajudar o gestor daquela área a definir qual é a lei para responder. Existem dados que são coletados, mas você não utiliza? Puxa, nunca tinha pensado nisso. Vamos parar aqui nossa equipe inteira para pensar por 30 minutos se a gente precisa mesmo desses dados no nosso setor, não no laboratório. Cada setor vai ter que repensar se esse setor precisa conhecer esses dados, ou se para esse setor não precisaria conhecer esses dados. É compartilhado com terceiros esse dado, além do seu setor? Você compartilha esse dado com outro setor? Você passa esse dado para outro setor? De que forma? Por quanto tempo você retém esse dado no seu setor? Você descarta esse dado? Qual é a tua política de descarte? Como você descarta? Descreva no seu setor o processo de tratamento desses dados no seu setor. Qual é a finalidade do tratamento de dados no seu setor? Tem consentimento do titular? Sim, não. O dado é compartilhado com outras áreas? Onde se armazena fisicamente esse dado? Ou é armazenado digitalizado? Aonde? Quais controles e medidas de segurança são feitos? Então, é uma coisa bastante complexa, sendo que aqui eu não estou mostrando para vocês tudo o que precisa ser inventariado e mapeado. Com isso, eu termino aqui por hoje. Fico à disposição, eu e o Rodrigo, estão aí nossos e-mails, os meus telefones, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, e deixo o Rodrigo aí bem à vontade para passar as perguntas que ele acha que já pode nos passar. Temos algumas aqui. Vamos lá. O pessoal ficou à vontade em mandar as dúvidas aqui no chat. Gente, eu vou selecionar algumas. Eu vou pegar 3 aqui, talvez que sejam de processos gerais, que a maioria dos laboratórios tem dificuldade em gerenciar, para a gente poder responder. As demais a gente vai responder depois em um PDF com todas as perguntas e respostas, e vocês vão receber por e-mail, tá bom? Ficamos combinados assim, então? Deixa eu selecionar aqui. Pergunta aqui. Mapas de trabalho que são impressos com dados sensíveis dos pacientes, que possa contribuir para a análise do resultado. Existe um prazo para a eliminação? Os mapas de trabalho, se eles não tiverem que ser guardados por exigência da Anvisa, eles têm que ser eliminados imediatamente. E tem que haver o método correto de eliminação. Agora, eles não vão ser eliminados imediatamente, mesmo não tendo prazo dado pela Anvisa, se algum contrato que o laboratório tem com um parceiro prevê que ele tem que ser guardado por X tempo. Então, quando a gente define por quanto tempo um documento ou um dado tem que ser guardado, ou um mapa como esse tem que ser guardado, a gente vai olhar tudo. A gente vai olhar lei trabalhista, lei tributária, Código Civil, a gente vai olhar Anvisa, ANS e todos os contratos que o laboratório tem. Se não respondi a pergunta, manda para a gente de novo depois. Perfeito, doutora. Só complementando, no item 6.3.8, se eu não me engano, eu estava vendo isso essa semana lá no laboratório, diz que a gente precisa, da RDC 302, diz que a gente precisa guardar os laudos e os dados brutos dos
que geram resultados, né? Então, se você anotou dados de paciente, mapa de trabalho da urinálise, por exemplo, que você vai anotar na mão para depois fazer a liberação, esse mapa de trabalho precisa sim estar arquivado devidamente pelo tempo pré-determinado pela Anvisa, pela RDC, que no caso 5 anos. Aí o Rodrigo arrasou, porque já sabe, até decora, inclusive, o número do item da Só sei RDC. decor porque eu estava trabalhando com ele essa semana no laboratório, senão eu não ia saber, não. Sensacional. Arrasou. Deixa eu ver uma outra aqui. Importante. Empresas que contratam os laboratórios não podem ter acesso aos resultados? E o médico solicitante também não pode? Eu não vou complementar para não entrar. Ele fez um complemento aqui ela fez um complemento na pergunta. Eu não vou complementar para a gente não entrar em conflito jurídico entre escritórios. Mas as duas primeiras partes são interessantes. Tá, então, o seguinte, o médico pode ter acesso, como diz a RDC, quando ele é o solicitante, mas o que ele não pode é ele pedir para o laboratório por telefone, por exemplo. Ele tem que acessar o resultado do exame com o login e a senha dele, e o sistema do laboratório obrigatoriamente tem que estar preparado para verificar que ele esteja acessando com o login e com a senha dele. Não pode o médico pedir por telefone e não pode o médico usar o login e a senha do paciente. Se o paciente quiser, ele pode fornecer os resultados de exames para o médico. Mas não o laboratório. Não o laboratório, a menos que o médico use o login e senha de médico para acessar o exame que ele solicitou, e não de outro médico. Tem várias perguntas aqui a respeito de um tema. Eu vou simplificar em uma pergunta só. Resultado de exame por e-mail e por WhatsApp, pode? Não pode, porque é um dado sensível. A gente Então, pode dizer que nunca pôde, né, doutora? nunca pôde. Nunca pôde. Então, assim, você transitar resultado do exame por e-mail e por WhatsApp é como você colocar no edital o resultado do exame. Não dá. Ainda que por WhatsApp as informações sejam todas criptografadas, por e-mail nem sempre são. O correto é os resultados do exame transitarem ou de forma física em envelope lacrado, entregue exclusivamente para o paciente, ou pelo acesso ao site, ao sistema. Sabe que eu estou vendo aqui, Rodrigo, uma pergunta interessante. O mesmo tratamento dado, as informações para os laboratórios seriam para as clínicas médicas? Sim, as clínicas médicas também têm que se adaptar à LGPD. E se elas não se adaptarem, elas podem estar colocando o laboratório em risco. Por isso que o laboratório precisa, no determinado momento do seu processo de conformidade, exigir que seus parceiros assinem termos aditivos com eles, para que se garantam de que eles também estão em conformidade, porque a lei já está em vigor. Uma outra pergunta importante que acontece bastante na rotina do laboratório. A medicina do trabalho não pode mais receber os resultados? O laboratório presta serviço para uma empresa de medicina do trabalho que faz os exames para outras diversas empresas. Se aplica a mesma coisa que eu disse para a empresa DRH. Ela não pode mais receber diretamente do laboratório. Ela vai ter que receber o resultado do exame entregue pelo paciente para ela. Pelo paciente para ela. E eu ainda diria que a medicina do trabalho que pegue um termo de consentimento do paciente para receber esse resultado. Porque ali estão passando dados sensíveis e pode ser que ela não tenha base legal. Tem que ser analisada a base legal para não ter termo de consentimento nesse caso específico. Entraria nesse processo, por exemplo, a medicina do trabalho, ela possivelmente vai ter uma base legal relacionada à medicina à parte trabalhista, né? Porque faz parte de alguns processos isso. O laboratório teria que se garantir em relação a isso. Por exemplo, se eu tenho um contrato com essa empresa e nesse contrato é exigido que eu entregue o laudo para ela, porque ela tem uma base legal a ser cumprida, aí está tudo certo.
Já tive um caso desse com um cliente meu, laboratório. O laboratório não pode cumprir essa cláusula contratual, porque essa cláusula é ilegal perante a LGPD. Provavelmente essa cláusula não era ilegal antes da LGPD. Exato. E depois da LGPD passou a ser ilegal. Entra na mesma situação do convênio que pede os resultados dos exames para poder liberar o faturamento? Pagar o valor devido ao laboratório? Aí o caso já é um pouco mais delicado. O certo é que o convênio peça o resultado do exame para o paciente. Ou que ele peça para o paciente dar uma autorização por escrito para ele, convênio, receber o resultado desse exame. Muitos convênios já estão acelerados na adaptação e eles já estão exigindo dos laboratórios que eles também estejam. E é muito provável que os convênios descredenciem laboratórios que não estejam em conformidade ou em processo de conformidade. Isso com certeza vai acabar acarretando num processo, numa reação em cadeia, né? Se por um acaso a NPD determinar que um laboratório não tem condições de gerenciar os dados do cliente, der um prazo de 30 dias para que ele se adere, isso vai ter que sair em público, vai sair a público, vai ser notificado na mídia. Os convênios começam a perceber que aquele laboratório não tem condições de tratar os dados dos clientes deles, porque os pacientes que vêm para o laboratório são clientes do convênio. Eles podem descredenciar com base na LGPD, então. Isso mesmo. E você tocou num assunto super interessante que eu costumo falar, e não sei por que não falei para vocês aqui, vou falar agora. Que entrar em conformidade com a LGPD agrega valor à tua marca. Vai fazer com que o paciente, ao invés de entrar no laboratório do vizinho, entre no teu, porque vai se sentir mais protegido. Vai fazer com que o convênio prefira o teu laboratório para alguns determinados serviços do que o do vizinho. Hoje já existem, inclusive, certificações específicas para segurança de dados, né, dentro de laboratório. Não são certificações novas, mas de 2, 3 anos para cá elas entraram no mural de facilities, de commodities para laboratórios agora. E é importantíssimo, sabe, Rodrigo, verificar se essas políticas de segurança de dados estão adaptadas à LGPD. Okay. Porque às vezes não estão. Não é só porque você tem uma política de segurança de dado que você está em conformidade com a LGPD. Tem que ser feito um estudo acerca disso. E a Ana Flávia perguntou aqui se é incorreto solicitar documentos via WhatsApp. É incorreto. É incorreto porque o celular onde está esse WhatsApp pode ser furtado, por exemplo. E o documento... Vamos pensar num caso de laboratório. Você tem um funcionário do laboratório que foi fazer uma coleta domiciliar. Ele chega lá no domicílio do paciente, chega na minha casa, eu já passei por isso, e tira foto da minha identidade, e tira foto da carteirinha do meu plano. E eu fico pensando quieta para não constranger o funcionário, mas eu vou falar com o supervisor dele. Falo, gente, e se esse aparelho de celular for roubado? Pode ser feito um financiamento no meu nome com isso aí. Não pode, gente. Tem que arranjar outro jeito de o paciente, antes da coleta domiciliar, entrar no sistema do laboratório e imputar os dados dele. E daí só mostrar a carteirinha. Só mostrar a identidade para quem está coletando o exame. Hoje a gente já tem diversas soluções tecnológicas para agendamento, né? Então o cliente poderia realizar esse agendamento diretamente por esse software, depois realmente só comprovar como ele comprovaria quem ele é, apenas mostrando a documentação. Vamos fazer uma última aqui para encerrar, doutora? Não. Tem algumas perguntas ali a respeito de familiar. Se um paciente menor de idade chegar até o laboratório com a avó portando certidão de nascimento, onde consta o nome dela, muitas vezes, né? Pode fazer o exame? Não pode. Não pode porque ela provavelmente não tem a guarda do menor. E somente o representante legal, ou seja, quem tem a guarda do menor, é que pode conduzir o menor a fazer um exame de sangue e pode autorizar a coleta dos dados desse menor.
Então, mesmo que a avó conste na certidão, se ela não tiver a guarda da criança, não pode. Vai que está tendo uma disputa na justiça sobre quando a gente faz teste de DNA, me ajuda aí? Paternidade da criança. E a avó está levando para fazer um exame. E os pais não sabem, ou quem está brigando não sabe. Mudaria de cenário se ela tivesse um documento dos pais autorizando a coleta. Com certeza. Okay. Daí vai ter que ter certeza que esse pai que autorizou não é divorciado da mãe, e se for divorciado, que ele tenha guarda. Olha, gente, que coisa complexa. Então, o jurídico do laboratório tem que fazer um checklist de como cada setor que vai ter que checar isso vai precisar analisar os documentos. Isso a gente pode dizer que já era antes da LGPD, né? Essa questão jurídica de atendimento de menor. Com certeza, porque isso é do Código Civil. Exato. Isso é do Código da Criança e do Adolescente, isso não veio só com a LGPD, a LGPD reforçou. A LGPD ela veio, claro, para cumprir alguns requisitos legais internacionais do Brasil em relação a outros países, porque a gente precisava ter uma lei específica sobre isso, mas ela é mais um compêndio de outras leis já existentes e trazendo informações e reforçando essas informações das outras leis, né? Então, isso. Cumprindo a LGPD... Com algumas novidades, mas trazendo um compêndio, um reconhecimento, né? Dizendo assim, para dados, tudo isso que está escrito nas outras leis vale. Exato. Exato. Tá ótimo. Gente, se tiverem mais perguntas, mandem no chat. Podem enviar ali naquele link que eu passei para vocês preencherem no formulário online. Nós vamos juntar todas essas perguntas que vocês enviaram. Vamos montar um documento, uma apostila com essas perguntas e respostas, e depois a gente vai encaminhar para vocês, tá certo? Boa, com certeza. Eu vou passar aqui no chat também. A nossa pesquisa de satisfação é muito importante para a gente que vocês respondam. Se quiser também já mandar mais dúvidas ali na pesquisa de satisfação, vai chegar para a gente também, podem ficar tranquilos. E caso vocês queiram mais eventos como esse, com essa temática, e até pode ser com a doutora Isabela, fale para a gente ali na pesquisa de satisfação que a gente dá um jeito de conseguir, né, doutora? Isso aí, Rodrigo, vamos conversar com o pessoal aí sobre a questão de acessar a gravação? Isso, algumas pessoas perguntaram ali para a gente, no chat, está sendo gravada essa apresentação, a gente vai disponibilizar isso no nosso canal do YouTube da BeExpert, a gente vai passar o link para a doutora Isabela também compartilhar. Acesse as mídias sociais que vocês vão conseguir verificar esse vídeo e assistir novamente essa palestra depois. Joia. Gente, muito obrigado, doutora. Alguém perguntou qual que é o meu Instagram. Eu não sei de cor, eu acho que é Isa7575, mas coloca lá no busca do Instagram, Isabela Ricker Cury. Aí vocês vão ver no banner do evento como é que escreve meu nome, que é Isabela com Z e um L. A gente doutora, a gente pode passar o link do seu perfil no Instagram depois por e-mail para eles? Eu posso enviar. Pode, claro, com certeza. Tá ótimo. Então, a gente vai enviar. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, gente. Mais uma Obrigada vez. a vocês pela paciência, são 9h21. Todo mundo foi muito paciente conosco. É uma temática muito importante, a gente realmente precisa aprender cada vez mais sobre esse tema, sobre a LGPD. Porque o tempo de se adequar já passou, agora é correr atrás, né? Isso aí. Correr atrás. Doutora, obrigado, gente. Obrigado por terem ficado aqui. Obrigada, a gente conversa pessoal. mais com vocês na sequência, tá bom? Até mais. Obrigada. Tchau.